que o Gazeta Esportiva tá no ar e vamos juntos até às 7 da noite com show de notícia e opinião. A nave vai decolar. Boa noite, Celso Cardoso! Cadê a musiquinha? Aê! Celso Cardoso, Cardoso, Celso, Celso Cardoso, Cardoso, Celso. É isso. Essa é a hora boa do dia, né, gente? Porque é tanta bucha o dia inteiro. Você sabe que essa dança que eu faço, na verdade, Você ensaia muito, usada né? também na Tailândia, viu? Ah, é? Não Pessoal, é nos países árabes? Você aprendeu não? lá? Também, mas lá na Tailândia os caras usam também dançar desse jeito. E tem outros passinhos que eu vou aprender e vou fazer. Porque esse que você faz é muito complicado pra gente pegar o... É muito Eu nunca complicado. consigo acertar o lado dele. É muito complicado, é uma coordenação difícil de fazer. E temos ele, nosso querido, nosso mito, Chico Lang! Uhul! Aliás, Michele, os caras ficaram me enchendo a paciência durante esse período todo aí, que eu disse que o Cavani... Você disse que o Cavani vinha. Eu disse que o Cavani vinha. E não está descartada a vinda dele ainda. Ainda existe a possibilidade dele vir. Mas depende da classificação do Uruguai ou não para as eliminatórias. E disse que a segunda opção do Corinthians era o Diego Souza. Ontem, o do Willian Monteiro Alves, à noite, confirmou que já fez a proposta está na mão do Diego Souza. Diego Costa, Diego Costa. Diego Souza, Mas todo mundo tá Corintiano vai entendendo. contratar. Todo mundo está entendendo. O Diego Tá. Souza é aquele que jogava com o Wagner Love, É. lembra? Diego Souza Não estava era no Diego Grêmio, Souza? caiu com o Não, mas Grêmio. lembra que tinha um Diego Souza que jogava com o Wagner Love? Que é outro, Diego. Era um outro, né? Esse é um meio. Eu tô falando daquele. É que brigou com o técnico. Lembra? né? Onde tá ele, né? O Estevão Estevão Soares, Soares. né? Vocês Brigou com lembram? ele. Acho que ele tá no Japão até hoje. Eu fui, você me escalou pra eu ir na ópera com os dois, ele com o Wagner Love. Eu me lembro, A é gente foi no verdade. Teatro Municipal. E foi legal aquela matéria. Foi viu? muito legal aquela matéria, tinha que Foi recuperar. a ópera com Diego Souza E Wagner Love, no Teatro Wagner Love. Municipal. É. Mas o Diego Souza, que foi pro Japão. É, o do Palmeiras. Do A gente Palmeiras. faz umas do matérias Grêmio. muito Que legais. brigou com o Estevão Soares, tal, deu aquela Se baixaria, bem né? que o- Aliás, baixaria é o que não falta no Palmeiras, né? Sempre tem Ah, baixaria. bom, achei que você ia falar que era aqui. Aqui não. Não, aqui não, a mas gente lá é no tudo Palmeiras fino. e no Corinthians, para dar baixaria, é 2 palitos. Isso aí. Bom, então a nave tá decolando. Como é que tá? Tá subindo aí, Fini, a nave? Ó, a nave vai subir. Beleza, Fini. Então é o seguinte, Isso é Xuxa, galera, essa é a música da nave. E é o É a seguinte... música da Xuxa. Mas da nave dela. Da ué. nave E da a Xuxa. semana tá bombando com treinos, reforços dos grandes clubes paulistas. O Santos apresentou hoje mais uma contratação pro elenco do Carille. Já o Corinthians segue em busca de um camisa 9, mas o Silvinho não perde tempo não. E mostrou como deve escalar a equipe. O Palmeiras também tem um time base para esse início de ano. Você vai saber logo, logo como que o Abel montou o Verdão. Tem muita coisa boa também. Hoje a gente vai falar do São Paulo. A gente volta daqui a pouquinho, depois dessas dicas. Eu não disse que o intervalo ia ser rápido? Já voltamos com a nossa enquete do dia. Quero ver só a opinião do Chico Lang. Vem cá. O elenco do Corinthians, Chico Lang, está no mesmo patamar do elenco do Atlético Mineiro, do Flamengo e do Palmeiras nesse ano de 2022? Sim ou não? Sim, sim. Concordo, ontem assisti o programa, concordo com o Thiago Salazar, ele tem razão. Hoje o Corinthians atingiu sim o patamar do Palmeiras, do Flamengo e também do Atlético Mineiro. Em termos de peça de reposição? Em termos de peça de reposição, Aí não, né? ainda não. Mas hoje, por exemplo, nós vamos ter aí a matéria daqui a pouco, nós vamos ver que no jogo treino hoje, o Duqueiroz fez o gol hoje de novo, né? O primeiro tempo lá foi dividido em 4 tempos de 30. Bom, saiu o gol do Roger Guedes e do Duqueiroz e o Corinthians, no jogo oficial, ganhou de 1-0. De novo, o gol de Duqueiroz. Então, isso é um bom sinal. Sinal que aí, os garotos que foram revelados no ano passado estão começando a pegar o ritmo do clube. Então, aí, se o Silvinho for esperto, ele faz uma mescla boa, né? E aí ele consegue, sim, até disputar o Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito disso mais tarde aqui no programa. Celso Cardoso, mesmo patamar, querido? Se não o mesmo, eu vou votar pelo mesmo, mas muito próximo. É porque assim, o Palmeiras ele tem, na minha opinião, o melhor elenco, pelo menos um elenco, não é o melhor time, melhor elenco. São peças de reposição à altura dos titulares. O Flamengo, para mim, continua sendo o melhor time, seguido do Atlético Mineiro. Mesmo sem Michael? Sim, eu ainda conto com ele.
A questão é, o Corinthians, ele tem no papel uma possibilidade muito grande de chegar no mesmo nível. Pelos jogadores que foram contratados e os reservas, se a gente observar a garotada, um GP, um Duqueiroz, a gente não sabe se Gabriel Cantígio, sabe, o próprio Mosquito, um Jô no banco, Adson, acho que o Corinthians tem, são meninos que eles vão fazer o nome deles. Então, o Corinthians tem tudo para chegar no mesmo nível dos demais. Eu vejo assim. É sim? Sim. Então, todo mundo votou sim, eu também. Então, você vota lá no site gazetesportiva.com. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo para ir direto para o site. Pode participar ainda de mais 2 formas. Aliás, de todas essas formas juntas. Mandando o WhatsApp para a gente no 11 99479 1633. O telefone está aqui na telinha ou passa aqui em cima no nosso telão. E no nosso Instagram, você coloca lá, tem a enquete, coloca nos comentários seu nome, sua cidade, seu bairro, que eu vou ler os comentários, e aí você também poderá ganhar esta maravilhosa... Mostra, Chicão. Vamos lá, a maravilhosa caneca do Gazeta Esportiva. O que você está bebendo hoje aí, Chicão? Olha, hoje estou bebendo água, mas hoje de manhã eu tomei um belíssimo cappuccino pela manhã. Na sua caneca. Feito na máquina que nós temos lá em casa. É outro que ficou nível. uma delícia. Tomei um cappuccino, comi uma bolachinha, né? E fui arrumar o meu escritório. Aí arrumou tudo. Você conseguiu dar conta? Agora está tudo certo. Agora não tem desculpa para não fazer coisa boa. Eu preciso de um mês para arrumar o meu escritório. Eu também. Você tem máquina de fazer cappuccino na sua casa? Não, só café. Eu só tenho leiteira. Eu sou leiteira. Ai, você é fresco, Celso. Cappuccino é bom, mas eu só tenho leiteira. Eu curto cappuccino, curto café, curto chocolate. E quando eu não tinha diabetes, eu curtia chocolate com conhaque. Era muito bom. Maravilha! Olha, gente, agora vamos falar de uma coisa séria, vai. O atacante Robin... Respira. Respira, corta no Celso, volta pra mim com uma cara séria agora. Agora sim volta, você pode falar sério. Bom, o atacante Robinho foi condenado hoje por violência sexual pela justiça italiana. Vamos ver mais detalhes com a reportagem do Jonas Campos. Robinho voltou a ser julgado pela 3ª e última instância da justiça italiana e foi condenado a 9 anos de prisão pelo crime de violência sexual em grupo. Ricardo Falco, amigo do atacante, também foi condenado e a sentença vai sair em 30 dias. Robinho e Falco, no entanto, não poderão ser extraditados para a Itália pelo fato da Constituição de 88 proibir a extradição de brasileiros. Dessa forma, eles só correm o risco de serem presos se viajarem ao exterior ou se a sentença estrangeira for confirmada pelo nosso STJ após notificação do Estado italiano ao brasileiro. Neste último caso, Robinho e Falco podem cumprir a pena aqui mesmo no Brasil. Segundo as investigações, em 22 de janeiro de 2013, Robinho e mais 5 amigos teriam estuprado uma jovem albanesa em um camarim de uma boate italiana, onde ela comemorava o aniversário. O jogador, que na época atuava pelo Milan, foi condenado em primeira instância em dezembro de 2017, junto com Ricardo Falco. Os demais suspeitos deixaram a Itália durante a investigação e, por isso, a participação deles no caso passou a figurar em outro processo. Advogados de Robinho, desde o início, alegam equívoco de interpretação das conversas interceptadas com autorização judicial e afirmam que a relação com a vítima foi consensual. A mulher albanesa diz que foi embriagada e abusada sexualmente enquanto estava inconsciente. O último recurso apresentado pela defesa do jogador foi negado hoje pela corte italiana. Já da outra vez, quando o caso veio à tona, a gente conheceu detalhes da investigação. Teve escuta no carro do Robinho. A polícia italiana conseguiu colocar a escuta dentro do carro do Robinho. Então foi feito toda uma investigação rigorosa e chegou à sentença. Neste caso, acho que é a última instância. Então não tem o que questionar. Resta saber se a justiça brasileira vai subscrever o que sentenciou a justiça italiana. Mas acho que, extraditá-lo não pode. Não pode. O brasileiro nato não pode ser extraditado. Mesmo que tenha feito uma besteira enorme lá no exterior. Sim, mas não pode também cumprir a pena aqui. Não, pode desde que... Se o STJ entender que acatar o pedido italiano, ele cumpre pena aqui. Agora, ou ele se apresenta à Itália
Isso ele não vai fazer, É. ele nunca mais vai fazer. Agora, acontece uma coisa engraçada, né? O tribunal italiano tem que apresentar a denúncia na Interpol, né? Que é a Polícia Internacional. Para que ele seja condenado aqui? Não, para que ele, se ele for para o Paraguai, se ele for para o Uruguai, se ele for para qualquer país que não seja o Brasil, ele pode ser preso. Então, mas depois que essa ordem foi emitida lá pela Interpol. Mas eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso, que é praxe fazer, né? Aí fica sendo tipo um procurado internacional. Mas aqui, por enquanto, no Brasil, enquanto ele não for denunciado no Supremo Tribunal, ele continua sem crime nenhum. Ele está com a ficha limpa aqui no Brasil, quando não for denunciado e avaliado pelo nosso tribunal. Supremo Tribunal de Justiça, não é STF não, viu? Porque isso é outro tipo de alçada. É a justiça civil, né? É a justiça comum. Então, é uma coisa muito, muito triste, né? E eu, sinceramente, eu não sou ninguém para dar conselho, né? Mas o professor Vladimir Aras, que é professor de Direito Internacional e Processo Penal, foi entrevistado pelo site Terra. E o conselho que ele dá para o Robinho é que ele vá para a Itália, se apresente e cumpra a pena. Nossa! Que cumpra a pena. Eu não sei se lá na Itália é que nem aqui, que bom comportamento diminui a pena, ele fica só alguns anos preso, né? E aí depois ele ganha a liberdade, mas eu acho que é assim. Se houve um crime, se houve uma condenação, é preciso se respeitar as leis. Não tem jeito. E o professor Vladimir Aras está corretíssimo. Eu assino embaixo. É isso que ele tinha que fazer. Vai para a Itália, se apresenta, cumpre a pena e seja lá o que Deus quiser. Olha, começamos o nosso giro de hoje na redação de esportes da TV Gazeta. Pedro Guedes, deixa eu falar uma coisa. Feliz aniversário, Pedro! Fez aniversário segunda-feira e eu estou para te dar parabéns desde segunda, quando você me abalou. Você sabe, abalou a mamãe, né? Aí terça-feira eu ia falar de novo parabéns, mas vou falar hoje parabéns ao vivo para você. Muita saúde, muita felicidade, que você tenha muita prosperidade na sua vida e continue brilhando, viu, meu querido? Agora você traz para nós as notícias do Santos. Não vou mais poder falar em alemão com o Pedro Guedes. Wie heißen Sie, Pedro? Ô, Pedro, diz aí como que foi a apresentação do Bruno Oliveira no Peixe, queridão. Boa noite, Michele. Muita coisa. Primeiro, obrigado. Jetzt rede ich ein bisschen auf Deutsch. Ich glaube, das ist besser so. Não, melhor não. Vamos falar em português, que aí o pessoal entende. Então vamos falar de Santos agora. Vamos falar de Santos, que é o que o pessoal está aqui para assistir. O Santos é o seguinte, Michele, apresentou hoje o Bruno Oliveira, como você já adiantou aí. E ele fez hoje a entrevista coletiva, a primeira dele com a camisa do Santos. Ele que foi o primeiro jogador que o Santos contratou para essa temporada, explicando ali mais ou menos como é que ele joga, qual que é a função que ele vai exercer nesse time e falando também da alegria dele de vestir a camisa do Santástico. Vamos ver? Quero primeiramente agradecer a Deus por estar num clube do coração, num clube tão grande como o Santos. Assim que eu cheguei foi, por mais que eu tente esconder, mas como é um time do coração, bastante impressionado com os jogadores com tanta qualidade, e todo mundo é bem humilde. Isso me surpreendeu bastante, que todo mundo me acolheu muito bem. Eu queria agradecer a todos, o professor Carilli, uma pessoa sensacional que tem muito a agregar. Minha característica que pode ter chamado a atenção é que eu sou um jogador ali do meio de campo, que eu gosto muito de ter a bola no pé, eu gosto de ter bastante verticalidade no meu jogo, eu busco sempre jogar para frente. Tá aí então a palavra do Bruno Oliveira, o novo reforço do Santos, ele que inclusive, Michele, já está no bid, não só ele, o zagueiro Eduardo Bauerman também, eles já estão todos regularizados, já podem jogar pelo Santos. O Bauerman, inclusive, vai ser apresentado amanhã, a gente vai trazer aqui no Gazeta Esportiva as primeiras palavras dele com a camisa do Santos. Outras notícias, vamos lá. O Santos treinou hoje, fez um jogo treino, um jogo teste lá, e tiveram duas ausências aí que foram mais sentidas. A primeira delas é do Marinho, mas calma, torcedor, Marinho, tá tudo certo com ele. Ele só foi poupado porque recentemente tá voltando aí, então ainda o Santos preferiu deixar ele de fora nesse jogo. E também o Felipe Jonathan, que testou positivo para a Covid-19. Do Santos por hoje é só, amanhã a gente volta com a apresentação do Eduardo Bauerman, beleza? Beleza, meu querido, beijo para você. E aí, Chicão, fala. O Michele e Celso e telespectadores, eu cheguei à seguinte conclusão. Ou o Santos, nessa temporada que está entrando aí, vai dar muito certo,
Ou o Santos vai dar muito errado, ou o Santos vai brigar por brigar. Tá. Ou vai jogar por jogar. Ou Não seja, tem pode acontecer essas tudo com três o Santos. alternativas, né? Aristotelicamente falando, né? É o que pode acontecer com o Santos. Ou vai ganhar, ou vai perder, ou vai empatar. É a lógica do futebol. Porque eu vou te contar uma coisa, com esse bando de jogador que está chegando aí, eu não conheço a maioria deles, para dizer a verdade para vocês. Não tenho condições para dar um palpite um pouco mais profundo. Jovens, promessas, caras que se revelaram em equipes que não tem nada a ver. Enfim, sei lá. Ou isso aí tudo vai dar muito certo, porque o Carille vai saber amarrar direitinho a coisa e vai aproveitar os mais experientes, ou isso aí vai dar muito errado. Vai dar muito errado. Não é possível, sabe? Esse monte de jogador chegando sem gabarito, sem currículo, sem nada. O cara aquele time que pegou São Paulo o ano passado, a temporada retrasada, né? E fez um time de Uber para jogar com o São Paulo. Ai, como chama aquele? E tirou fora o Mirassol. O Mirassol. E revelou aquele rapaz lá, acho que é o Zé Rafael, que fez 2 gols no São Paulo. Quer dizer, é o fim da picada. Ou isso dá muito certo, ou isso aí dá muito errado, ou o Santos fica aí disputando por disputar. São essas 3 opções que tem. Ô, Chico, eu penso um pouquinho diferente de você. Acho que o Santos tem problemas financeiros, todos nós sabemos, né? Pelo menos a gestão conseguiu deixar tudo em ordem do ponto de vista de pagamento de salário e tudo mais. Manteve o Carille, que fez um belíssimo trabalho na temporada passada. Eu digo belíssimo, talvez um pouquinho de exagero, mas fez um bom trabalho, evitou que o Santos caísse, teve muita coragem para assumir o Santos nas condições que estava, sabe, fez o Santos terminar no meio da tabela, garantir uma vaga na Copa Sul-Americana e começando um trabalho. O Carille tem muita competência para fazer. Sim. O Santos, ele contrata um zagueiro que foi muito bem no América, que é o Bauerman. O Ricardo Goulart, a gente ainda tem algumas dúvidas em relação à questão física, mas é um jogador que dispensa maiores apresentações, maiores comentários. Há 10 anos atrás eu até concordo com você, mas Sim, 10 anos depois... Mas ainda assim é um cara que tem um peso, tem um nome. Eu acho que apostaram nele lembrando do Ricardo Oliveira. Então eu acho que é um Santos que pode ser extremamente competitivo. Ainda mais nas mãos do Carille. O Carille sabe montar times competitivos. Então eu não estou pessimista em relação ao Santos, não. Olha, o Celso Michele, vou contar uma história rapidinha para você. Ih, olha lá, Fininho, não tem tempo hoje, Quando eu Chico. trabalhava lá na Folha, eu era apaixonado por uma menina. Apaixonado por ela. Eu queria namorar com ela de qualquer jeito. Ela não me quis. Me deu um pé na bunda e paciência. Fui partir para outra. Outro dia encontrei com ela. Aqui na Paulista. Bicho do céu, não reconheci. Parecia uma velhinha. Agora, nem que ela me queira, eu quero ela. Então, é a mesma coisa, o Ricardo Goulart. Há 10 anos atrás, ele era uma garota espetacular, maravilhosa. Agora, 10 anos depois, ele é outra coisa. Ô, Chico, se ela tivesse tirado, ficar muito mal. Vai abalar muito ela, não fala isso. Mas paciência. Não, também está casado, super bem casado. Fogo cruzado não dói. Ó, deixa eu só falar rapidão aqui. Manda sua pergunta para o Chico Lang e para o Celso Cardoso no nosso WhatsApp, 11 99479 1633. Você pode ganhar a caneca. Mandando um beijo para quem escreveu no nosso Instagram do Gazeta Esportiva, Edmilson Ivaldo, do Eldorado, bairro aqui de São Paulo, capital. O Elton Pereira dos Santos, do Jardim Arise, São Paulo, capital também. O Alfredo, lá do Cambuci. Beijão para todo mundo, tá? Agora a gente vai para o CCT da Barra Funda. Nossa, a garrafa ontem não deu para você entrar ao vivo aqui no programa, né? Por causa do temporal. Graças a Deus você tá bem, Guilherme tá bem. E traga, por gentileza, as notícias, as informações do São Paulo. Boa noite, querido. Teve reforço apresentado pelo Tricolor? Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Hoje com estiagem, né? Aqui na Barra Funda já choveu muito forte, por volta de 4h30, mas muito forte mesmo. O dia ficou noite, mas agora o céu está um pouco encoberto aqui atrás do nosso Márcio Gabriel e também da Bia. Tá um pouco encoberto, mas aqui já está um pouquinho mais claro. Beleza. E o São Paulo trabalhando em 2 períodos, já se preparando para a estreia no Campeonato Paulista, início da temporada, dia 27, contra o Guarani em Campinas, e semana de apresentação, não é verdade?
Ontem tivemos a apresentação, hoje foi a vez do Alisson, ontem o Jandrei, hoje o Alisson foi apresentado, o São Paulo dos grandes da capital foi aquele que mais contratou, foram 5 reforços até agora, o Jandrei, o Nicão, o Alisson, o Patrick e o Rafinha são os reforços do São Paulo. Já tivemos a apresentação do Rafinha, do Jandrei e hoje foi a vez do Alisson. E eu, na entrevista coletiva, perguntei ao Alisson o seguinte: o Palmeiras tem um elenco montado, é o campeão da Libertadores, atual campeão da Libertadores. Está recebendo uma ou outra peça de reposição. O Corinthians, no final da temporada, reforçou bem o seu elenco e deve talvez chegar no máximo 2 jogadores. Já o São Paulo mexeu aí, no mínimo, em 5 posições, é meio time de reforços. Eu perguntei ao Alisson se o São Paulo, ele nesse começo de temporada, não durante a temporada, mas se nesse começo de temporada, já dá para bater de frente com os rivais que estão formados e entrosados. No caso, Corinthians e Palmeiras. Vamos ouvir o que ele nos respondeu. O São Paulo pode bater de frente com qualquer equipe, né? Pelos reforços, né, que chegaram, pelos atletas que já tinham aqui também, pelo trabalho do Rogério. Com certeza, como eu disse, estamos trabalhando muito diariamente aqui, 2 períodos. Independente do adversário, a gente vai entrar, vai encarar, porque temos qualidade para isso também. Nós sabemos também que eles é uma equipe que já joga bastante tempo junto, mas a gente vai trabalhando, vai se entrosando, vai conhecendo cada um melhor, mas pelo tamanho do São Paulo pode encarar qualquer equipe, sim. Bom, tá aí, essa pergunta eu transfiro para vocês aí no estúdio, né? Se o São Paulo, já no início de temporada, com pouco tempo para treinar e com muita gente chegando, pode encarar de igual para igual um Corinthians, um Palmeiras, que estão formados há mais tempo e estão recebendo poucos reforços, porque teoricamente, estavam mais fortes que o São Paulo no final da temporada passada, Michele. Rafa, o que você acha, Celso? Dá para achar que vai... Não dá. Não num começo. A gente tem que avaliar. No começo, não dá para você fazer essa previsão. É tudo muito novo. Primeiro, São Paulo quase caiu no Campeonato Brasileiro. Né? Então, a gente não pode desconsiderar esse fato. A imagem deixada foi a pior possível, diferentemente dos rivais. O Palmeiras terminou o campeonato em 3º, o Corinthians terminou o campeonato em 5º, o Santos terminou à frente do São Paulo. Né? Então, considerando o que aconteceu na temporada passada, não dá para colocar o São Paulo em condições de igualdade. Aí alguém pode falar, mas contratou Rafinha, contratou Patrick, contratou... Jandrei. O Jandrei no primeiro momento vai ser reserva. Quer dizer, então, são jogadores que estão chegando agora. Então não dá para... O Alisson, né? Então não dá para você ter o Nicão. Mas não dá para saber ainda se vai dar liga, como isso vai funcionar. Então acho muito cedo para falar do São Paulo. Porque são jogadores que chegam... Mas não são jogadores como o Corinthians contratou, por exemplo, quando você contrata um Diego Costa, um William, um Paulinho, um Renato Augusto, jogadores de Copa do Mundo, jogadores de seleção brasileira, quer dizer, são jogadores que você já sabe o que eles podem oferecer, mesmo correndo o risco de não entregar à altura da expectativa. Já os jogadores que o São Paulo contratou são jogadores, sabe, o Alisson, o Nicão. Então, podem reforçar o time? Pode ajudar? Pode, mas estão em outro patamar. O que você acha, Chico? Eu acho que vai depender muito, sabe de quem? Não. Do Rogério Ceni. Vai depender muito dele. Ele vai ter que montar um padrão de jogo e encaixar todos esses caras na mesma equipe. Né? Como no Corinthians não dá para encaixar todo mundo de uma vez, no São Paulo também não vai dar para encaixar todo mundo de uma vez. Vai ter que ser devagarinho, né? Aos poucos. Mas vai depender muito do trabalho do treinador. Porque o Rogério Ceni entende de futebol. Hoje sim, hoje ele é um treinador, vamos dizer assim, bom. Um treinador bom. Que nota? Eu dou nota 8 para ele. Dou nota 8. Eu acho ele que está no nível do Abel Ferreira. Ele só não ganhou o Libertadores porque não disputou. Mas poderia até ganhar se Abel tivesse no Fortaleza. Também nota 8. O Abel nota 8. Aliás, tem isso, negócio de dar nota. A gente deu nota. No mês a gente vai dar nota. Mas eu adianto as notas aqui. O Carille eu dei 7. E o Silvinho? 4. Agora, vai depender muito do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, eu tenho certeza
que tem já um esquema, ou mais de um esquema na cabeça para esse time funcionar. Ele vai atrapalhar a média do Corinthians. 4? Nossa, não dei 6 para ninguém. O Garrafa, você não foi embora não, né? Que a gente está com saudade de você. Voltamos a falar agora sobre um jogador que tem um futuro indefinido aí no São Paulo, né, Garrafa? Conta pra gente como que tá a situação do Éder. Então, Michele, o São Paulo, como você bem sabe, ele está definindo o elenco ainda, né? Jogadores chegando, alguns saindo, outros que devem sair. Por exemplo, ontem nós falávamos do Pablo e do Vitor Bueno que treinam em separado. E o Éder estava para ser colocado nessa barca também de deixar o clube. O Éder, que chegou ao São Paulo, badalado por ter jogado na seleção italiana na temporada passada com muitas lesões, acabou muito pouco jogando. E a ideia era liberar o Éder, mas o Éder ele tem vontade de permanecer no São Paulo. Ele entende que ele não teve tempo hábil para mostrar o seu futebol em função das lesões. Desde 17 de novembro, na partida contra o Palmeiras, o Éder não jogou mais, porque ele já vinha de algumas lesões, recuperou, se lesionou de novo. Então o Éder, numa conversa franca com a diretoria do São Paulo, ele acabou pedindo mais uma oportunidade. E olha que detalhe curioso na tela. O Éder tem 35 anos, nessa rápida passagem pelo São Paulo foram 29 jogos, 5 gols e 2 assistências. Ele tem contrato, Michele, até o final do próximo ano, ou seja, dezembro de 2023. Só que para o São Paulo pudesse liberar o Éder, tinha que quitar 4 meses de salários atrasados, direitos de imagem e luvas. Então as partes estão conversando dentro dessa vontade do Éder para que se ajuste esse pagamento, essa dívida, e se acerte essa dívida com o Éder e ele possa cumprir o seu contrato, ou pelo menos mais um ano de contrato. É provável que isso aconteça pela vontade do jogador. Ele acabou convencendo a diretoria, não sei se vai dar acordo, mas ele convenceu a diretoria e a comissão técnica que pode ser útil ao São Paulo, Michele. Puxa vida, mas obrigada, Garrafa. O São Paulo também deve pro Pablo, deve pro Éder, deve pro Daniel Alves, deve para todo mundo. Daqui a pouco ninguém quer jogar no São Paulo, porque vai jogar lá e sabe que vai ficar sem receber. É uma situação muito ruim essa do São Paulo, né? Em dívida de jogadores. Mas falando tecnicamente, eu acho que o São Paulo devia ficar com o Éder. Devia entrar num acordo e deixar o Éder no time. Eu me lembro muito bem que o Adriano, quando veio para o Corinthians, ele em 1912, ele era reserva do reserva do reserva, não entrava em forma de jeito nenhum. Na verdade, o Adriano veio em 2015. 2015, exatamente. E aí o que aconteceu? Aconteceu que... Agora estou na dúvida se foi 2015 ou 2012. Eu acho que foi 2012, porque ele fez um gol contra o Atlético Mineiro. Aquele foi 2011. Isso, 2011. Exatamente, passe do Sheik. Exato, no Pacaembu. Ele disparou pela esquerda. O goleiro abriu o ângulo rapidinho para ele, bateu no ângulo e fez o gol do título do Corinthians. Foi 2011. Então, eu acho assim, esses caras são muito experientes, são muito bons. Eles estão fora de forma, estão chegando no fim da carreira, no caso do Adriano, né? O Adriano não queria nada com nada, mas ele acabou fazendo o gol do título do Corinthians. É verdade, ele quase não jogou porque se machucou, mas fez um gol importantíssimo. Ele fez um gol importantíssimo, importantíssimo. Aí depois completou o Liedson, depois completou o Ramírez, lembra? Sim. Que fez um gol de Messi, né? Lá no norte do país. Então, enfim, eu acho que esses caras, Celso, eles são indispensáveis nessas horas. Quando você precisa dos caras, a experiência conta muito. Mas você está comparando nesse caso o Éder com o Adriano? Estou comparando o Éder com o Adriano. Eu acho que é desproporcional. O Adriano, ele tinha uma capacidade de finalização, de definição, de desequilibrar muito maior, né? Acho do que o o Éder. É outro nível, o Éder... Mas o Éder jogou na seleção italiana. Outro patamar, eu acho que outro patamar. Sabe, não entregou o que se esperava, mas também não justifica o São Paulo não pagar o que ele merece. Acabar com a ansiedade do Chico Lang. Fala pra gente como que o Silvinho escalou o timão hoje. Beijo! Beijo, Mi. Boa noite para você, para o Celso, para o Chico, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Para tranquilizar o Chico Lang, né, o Corinthians na pré-temporada está invicto. Mais do que invicto, está com 100% de aproveitamento. Jogo treino no domingo, lá no CT Joaquim Grava, contra a Inter de Limeira, vitória por 1-0, gol marcado pelo Duqueiroz. E hoje contra o Osasco Audax, vitória corintiana por 2-1. Roger Guedes abriu o placar, o Audax empatou
num gol contra do volante Gabriel, e depois o Duqueiroz, volante, aparecendo de novo, marcando o gol da vitória corintiana. Mais uma vez, garoto que pelo menos nos jogos treinos vai se destacando no elenco corintiano. Esse jogo treino desta quarta-feira foi de 4 tempos de 35 minutos. Então, nos 2 primeiros tempos de 35, o Silvinho usou um time, teoricamente o time titular, e depois mudou a equipe para os 2 tempos de 35 finais aí da atividade. E a escalação inicial, com as voltas de William e Renato Augusto, a gente coloca na tela agora do Gazeta Esportiva, sem Paulinho, hein, gente? Um Corinthians que iniciou o jogo treino contra o Osasco Audax com o Cássio no gol. Fagner, João Vitor, tem o Gil também, Lucas Piton, Gabriel, Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes e Gustavo Mantuan. O Silvinho utilizando essa formação. Depois, na segunda etapa, mudou a equipe. O meio-campo, por exemplo, do segundo time teve o Cantilho, o Paulinho e o Duqueiroz atuando por ali. O Jô só entrou no fim da atividade, porque acabou começando a pré-temporada um pouco depois por causa da Covid-19. Mas, enfim, interessante ver essas formações aí que o Silvinho tem colocado em prática. E muito torcedor, né, antes da pré-temporada mesmo ser iniciada, já tentava esboçar o Corinthians com todos os jogadores de nome, de peso que estão aí. Tinha a discussão, por exemplo, quem seria o primeiro volante, né? Paulinho, Juliano ou Renato Augusto, para os 3 jogarem juntos ali nessa trinca do meio-campo. Mas até o momento o Silvinho não abriu mão de um primeiro volante mais de ofício. Tem utilizado o Gabriel por ali ou o próprio Cantilho. Isso é, Paulinho, Juliano e Renato Augusto ainda não jogaram juntos numa mesma formação. Claro, isso é com o tempo, mas o Silvinho não vem abrindo mão desse primeiro volante, pelo menos nesses 2 testes iniciais da pré-temporada. A estreia do Corinthians no Paulistão é 25 de janeiro contra a Ferroviária, lá na Neoquímica Arena. Notícias de mercado, antes de vocês debaterem aí a formação desse Corinthians de 2022. Robson Bambu, né, sem novidades, aprovado já nos exames médicos, assim como o goleiro Ivan. Ambos podem ser anunciados ainda essa semana. E o Corinthians já jogou as cartas na mesa e aguarda uma resposta de Diego Costa, que pediu um tempo para analisar propostas do futebol europeu. Está nas mãos de Diego Costa, pode ser o novo 9 do Corinthians. O Timão já fez a parte dele, agora fica a critério do atacante. Mas é isso, Mi, discussão eu deixo para vocês aí sobre a formação desse Corinthians para 2022. O que vocês acharam? Pois é, muita coisa para a gente conversar aqui. Eu já quero que o Chico Lengue e o Celso Cardoso debatam. E eu só vou jogar uma coisinha para vocês falarem, depois eu fico quieta. O Corinthians tem que ficar esperando essa resposta do Diego Costa até quando? Porque, às vezes, me dá uma impressão de ser, assim, sabe assim, ninguém me quis, então eu vou lá pro Corinthians. Não acho que seja assim, não. Eu discordo. O William foi a mesma coisa. O William também esperou até o último instante. Mas ninguém ficou sabendo. Não importa, mas o William, faz parte. quando a gente ouviu... Mas assim, o que a minha avó já dizia, minha mãe também, o que é combinado não é caro. O Diego Costa, ele foi claro com o Corinthians. Minha prioridade é jogar na Europa. Se não pintar nada interessante, e até quando? A gente fecha. Até o fim de janeiro? Ele já está todo dia talvez nessa expectativa? Talvez ele feche agora, sim, mas está todo mundo ciente. Quando acaba essa janela da Europa, Fini? Alguém sabe? Até o fim de janeiro. Mas ele já sabe que não deve pintar, não deve pintar nada agora mesmo, ele deve fechar com o Corinthians, essa é a expectativa, isso faz parte do processo. Aí eu fico imaginando... Pô, é o Corinthians, Chicão, vai. Não, mas é o Corinthians, mas de repente... Mas nada, é o Corinthians. Não é assim. Ele tem família na Espanha, ele tem, são várias questões que ele está avaliando. Acho que isso faz parte do processo. Faz parte do processo. O Corinthians não vai sumir sem o Diego Costa e o Diego Costa não vai sumir se não fechar com o Corinthians, sabe? São coisas... Eu já discordo totalmente do Celso, acho que ele está menosprezando o Corinthians. Como menosprezando? Está dando uma banana para o Corinthians, já devia ter sim dado uma resposta, ou vem ou não vem. Se quer ficar na Europa, então vira e fala, olha, eu quero ficar na Europa. Mas ele falou, de repente está só aguardando ver a prioridade Europa, se não pintar uma proposta. Espera um pouco. Espera quando? O Corinthians tinha definido o seguinte, Michele e Celso, do dia 10 ao dia 15, ia decidir quem seria o camisa 9.
Ou viria alguém, ou não viria ninguém, fechava era o jogo e acabou. Entendeu? O filho lembra de uma coisa aqui. E o reserva para tapar o buraco É engraçado porque agora, pau que esse bate cara em tá o Chico... quê? Pau que bate Não, em e não Chico... tem esse cara data. O que eu tem o quê? acho chato é que não tem Gente, data pra então tá, terminar. Eu então nunca outra fiz. coisa, Se tá bom. oferecer um emprego, a pessoa fica lá. Então... Se fosse um craque, se fosse um cara de 22 anos, um cara de 25 anos, um cara que estivesse no auge, arrebentando na Europa, tudo bem, até gente, entendo, mas não é. Gente, vamos dizer assim, é o refúgio do Atlético Mineiro. Eu só quero lembrar... Pô, o cara está demorando para responder. Que refúgio do Atlético Mineiro? Eu só quero lembrar os dois do seguinte. Já me pôs no... É óbvio, porque você está falando que ele está menosprezando o Corinthians. É refúgio do Atlético Mineiro. Eu acho que tá. Então ele poderia pensar também que o Corinthians o menosprezou, porque ele nunca foi a prioridade. A prioridade chamava-se Cavani. Ele leu um monte de gente Corinthians atrás do Cavani, Corinthians atrás do Cavani, tratou o Cavani. O Cavani disse não. Então vamos de Diego Costa. Também é a segunda opção. E isso faz parte do processo. Mas você qual é tem o problema? prioridade. Você acha que ele... Qual é o problema? O Diego Souza com o Cavani? Você está de Diego Costa. É, o Diego Souza. Mas é Diego Costa. Mas é um processo, Cavani, é um processo. E outra, o Corinthians foi honesto. Primeiro, Cavani. E ele foi honesto. Ele é assim, todo mundo da Europa. Depois o Corinthians. Não, ele foi honesto. Ele falou assim, minha prioridade é Europa. Se não pintar então nada, dá uma data. eu fecho com o Corinthians. Dá uma data, porque aí você não pode se mover. Mas Eu nunca vi a gente oferecer um emprego pra alguém e ficar de Se o eterno Corinthians tivesse um outro grande 9 à disposição, se mexeria, mas não existe. Não existe no esse outro planeta grande... não existe o não nome. existe. Não existe, no planeta Terra. Não, que é isso? Claro que existe. Nesses moldes? Esse cara está empatando, eu não vou completar a frase, mas você sabe. Mas está empatando. Ele está empatando aquilo lá que você já sabe. A gente falava muito isso aqui. Olha, agora não pode mais falar nada. Muito sobre isso. Vamos ser fino aqui. Faltam só 20 dias, torcida palmeirense. A nossa contagem regressiva começa? A gente vai começar agora a contagem regressiva para a estreia no Mundial de Clubes. Dá uma olhada no que o Gui Camarda preparou de especial. Muito bem, contato agora com a Academia de Futebol. Hoje a chuva não impediu o Guilherme Camarda de trazer as informações do Palmeiras. Boa noite, Gui. Manda aí as novidades do Verdão no mercado da bola. Boa noite, Michele, Chico Lang, Celso Cardoso, todo o pessoal de casa. A chuva deu uma trégua, vai dar para passar a informação do Palmeiras, acho que de uma forma tranquila dessa vez. Bom, a primeira informação é sobre Luiz Adriano, atacante do Palmeiras, que está fora dos planos de Abel Ferreira para essa temporada e tem um salário muito alto e parece que o Cerro Porteño do Paraguai tem interesse em contratar o atleta, deve fazer uma proposta nos próximos dias. E a intenção do Palmeiras é liberar o jogador de uma forma tranquila, porque o salário dele é muito alto. Então, se o Cerro fizer uma proposta, é bem provável que ele vá jogar no Paraguai. A outra informação, Matheus Fernandes, volante de 23 anos, foi emprestado ao Furacão por essa temporada de 2022. Depois volta para o Palmeiras. O Palmeiras entende que é melhor deixá-lo na vitrine, enquanto ele não vai ter tanto espaço nesse elenco atual do Palmeiras. Agora, a informação que preocupa um pouco os torcedores do Palmeiras é sobre Endrick, jogador de apenas 15 anos de idade, está jogando muito na Copa São Paulo, sendo manchete em jornais no mundo inteiro, todo mundo atrás do jogador, interessados no Brasil, Espanha, em todos os lugares, e agora parece que o Barcelona tem a intenção de fazer uma proposta para o jogador e assinar o contrato assim que ele fizer 16 anos de idade, que é em julho. Lembrando que o jogador não pode ter contrato antes dos 16 anos. Mas qual que é a ideia do Barcelona para tentar convencer o atleta e o Palmeiras? Porque o atleta tem intenção de ficar no Palmeiras. É fechar o contrato, né? Ter uma compensação financeira para o Palmeiras e deixar o jogador no Palmeiras até os 18 anos de idade. Ou seja, por 2 anos ele ficaria jogando aqui no Palmeiras tranquilamente, depois iria para a Espanha. E inclusive o pai do Endrick deu uma entrevista para um canal no YouTube e comentou que até o Flamengo estava dando uma sondada no Endrick, então é bom o Palmeiras ficar de olho aberto. Já pensou perder esse jogador já com 16 anos de idade? Aliás, eu quero saber de vocês aí do estúdio. Será que não é muito cedo não para ele ir para a Europa? Para ir para a Europa ou não, Celso? Vejo o que aconteceu com o Messi. O Messi também foi muito cedo. 13 anos. Né? E se tornou o jogador que é hoje o maior do mundo, o melhor do mundo.
me parece que é um caminho irreversível. Acho muito difícil o Palmeiras conseguir resistir a essas, sabe, a essas investidas de clubes como Barcelona, Real Madrid. Eu acho que você pode amarrar a coisa, então me parece até interessante isso. De repente, permanecer no Palmeiras até 18, já fazer um acordo, ou o Palmeiras resolve bancar, né? Bancar, mas a concorrência vai ser pesada, porque é um menino de ouro, é um menino que tem um futuro aí promissor. Olha, eu não sei eu diria se ele tem que futuro a maior, promissor. eu vou falar uma coisa, posso estar exagerando, mas depois do Neymar, a maior revelação do futebol brasileiro. Olha, eu acho que você está exagerando, eu acho que esse cara não é tudo isso, não. Ele fez esse gol na Copa São Paulo, vamos dar um desconto, o Copa São Paulo é semi-amador, ele ainda é garoto, tem 15 anos, 16 anos, vai desenvolver a musculatura ainda, vai crescer, vai mudar a voz. Chico, né? Copa São Paulo, ele é 4 anos mais novo do que todos que estão jogando lá na Copa São Paulo. Sim, eu sei. A grande maioria. Eu vi um cara muito melhor que ele, o Edu, que jogava no Santos, foi convocado com 16 anos para a Copa de 70. Foi mais novo que o Pelé para a Copa de 70, mas era outro tempo, era outra época. Você, se fosse Palmeiras, venderia ele ou manteria ele? Eu venderia. E você? Eu venderia. Tem que ser um negócio muito bom, porque esse jogador, escreve, ele tem tudo para ser um dos mais valiosos do mundo. Olha, eu vou dizer uma coisa para então você, você está muito otimista, porque eu me lembro muito bem de um jogador que apareceu no Palmeiras chamado Romarinho. Nós fizemos matéria com esse cara, ele ganhava nas equipes de bases mais de 100 mil reais. Cadê o Romarinho? Não sei onde está esse Romarinho. Sumiu, desapareceu. Não sei onde ele está. Daqui a pouquinho eu vou dar uma informação complicado. Que o Bruno Secom acabou de mandar pra gente aqui no grupo. O Santos fechou com 9, hein? Fechou o novo camisa 9. Já a gente vai falar. Renovou. Então já sabe quem é, né? Já sabe. Então vou falar que o Santos renovou com o Marcos Leonardo. Já estava tudo praticamente certo, né? Deu um gelo no menino, para o menino cair na real. Oficializou hoje, até 2026, é o novo camisa 9, que já continua na camisa 9. É um novo velho camisa 9. Valeu, Secom. Ô, Guilherme Camarda, não vai embora não. Volta pra cá com a gente, pra hoje a gente matar saudades, que ontem você ficou embaixo do guarda-chuva, Gui. Ô, Gui, vai dar os detalhes. Ainda bem que você não é feito de açúcar, né, Gui? Ô, Gui, conta os detalhes do jogo treino de hoje pra gente. É isso aí, Michele. Não, hoje tá tranquilo aqui, tô até estranhando que não tem guarda-chuva, não tem raio, tá bem tranquilo. O Palmeiras segue na pré-temporada, né? Na preparação para o Mundial de Clubes, e teve um jogo treino hoje, do próprio elenco, né? Reservas contra titulares. O jogo acabou 2-2, os reservas ganharam nos pênaltis, mas isso não vem ao caso, né? Parece que já temos um esboço de um time titular, inclusive vai aparecer na tela para vocês aí, mas dá uma olhada. E segue aquele negócio que a gente falou no começo da semana. 3 zagueiros, deve jogar no 3-4-3 o Palmeiras, com o Everton no gol, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez fazendo esse lado esquerdo da zaga, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa um pouco pela esquerda, Mike na direita, Rafael Veiga, Dudu e Rony mais centralizado, ou seja, pelo visto vamos ter 3 zagueiros no Verdão no Mundial de Clubes, Michele. E você concorda com esse esquema tático, Celso Cardoso? Acho que não tem outro, né? Já está consolidado assim? Já está consolidado assim, não tem nem o que inventar. O Palmeiras tem que fazer aquilo que, sabe, já estava fazendo. Sabe fazer, né? Não tem que inventar, não é hora de inventar. Não é hora de inventar, sabe? Menos é mais. Vale para o Palmeiras agora, que está aí entrando, prestes a participar do Mundial. Concorda? É o tal negócio. Uma vez fui entrevistar o Ricardo Teixeira na CBF, isso faz tempo, faz uns 30 anos atrás. E ele falou para mim que é o seguinte, que todo avião quando decola, na pista tem um negócio que eles chamam de ponto V, que é quando o avião levanta o voo. Ali, quando o avião embica para cima e vai, ou ele embica ou ele cai. Ai, Jesus. Então, esse é o ponto V. O Palmeiras está no ponto V, não tem jeito. Ou ele sobe, decola e vai embora, ou ele cai. Então, não tem mais agora. É isso aí que tem o Palmeiras. Não vem centroavante, não vem ninguém. Saíram não vem ninguém, Chico. Uma porção de jogador aí que não Todos deveria que ter saíram, saído. Chegou aí um monte de moleque que ninguém sabe quem é.
Essa é a grande verdade. Estrangeiros ainda por cima. E sim, sei lá, agora o ponto V. O avião levantou voo, agora seja o que Deus quiser para o Mundial. Falta 20 dias, né? Então, não tem jeito. Agora é futuro a Deus pertence. E você vai ver de camarote, né, Chicão? Eu vou assistir pela TV, né? Porque para lá não vou. Não vai. Não é porque eu não tenho dinheiro, né? Catar é longe, né? É longe. É longe. Vai ter a Copa, hein, gente? Aliás, hoje começaram a ser vendidos os ingressos para a Copa do Mundo, viu? Ó, já vai comprar o seu ingresso. Mas, eu não vou catar. Mas posso ir a Montevidéu a qualquer momento, viu? Então tá bom. Se você quiser comprar ingresso para a Copa do Mundo, vai lá no site gazetesportiva.com que você vai saber tudo direitinho como fazer. Muito bem, então o Chelsea tá com tudo, né? E os 2 primeiros semifinalistas da Copinha foram definidos ontem, tá? Vamos dar uma olhadinha como foi? 2 equipes já estão nas semifinais da Copa São Paulo. O Santos sofreu, mas conseguiu passar de fase. Após cruzamento, Juan abriu o placar, 1-0. Já na segunda etapa, o Peixe ampliou com um golaço. Após Ed Carlos ajeitar de costas, Lucas Barbosa tocou para Juan fazer mais um, 2-0. Gabriel Tota diminuiu para o Mirassol. E aos 43 do segundo tempo, Otávio empatou a partida. Nas penalidades, o Peixão garantiu ida para a semi. América Mineiro despachou o Botafogo por 1-0 após um apagão da zaga. Adilson fez o único gol da partida. América enfrenta o Santos na sexta-feira, às 20 horas. Muito bem, Celso Cardoso. Bom, Copa São Paulo aí é a expectativa, né? A gente pode ter uma final com um clássico paulista. E a gente vai falar agora sobre um assunto que está repercutindo bastante, tá bom? O Rafael Sobis admitiu que deu uma ajuda ao Inter mesmo vestindo a camisa do Cruzeiro. Confere um trecho do que ele falou no canal do Duda Garbi. Nossa, e sabe o que eu acho? Profissional, as pessoas acham tudo lindo, é um mal do brasileiro. Porque isso é uma postura extremamente antiética, falta profissionalismo e a pessoa conta dando risada, sem o menor tipo de vergonha. Isso vai contra o espírito do esporte. Isso vai contra. Não tem impunidade no país. Oi? Não tem impunidade. É vergonhoso, é uma vergonha. Devia cobrar alguma coisa dele, né? Devia ter um estatuto, devia ter uma norma de um cara que confessasse que entregou o jogo como ele confessou. Né? E como outros no passado também entregaram, isso tem a ver com caráter. Devia ter uma punição, mas não tem. Né? É que nem o Robinho, foi punido na Itália e vai ficar solto no Brasil. Até que as coisas se talvez dia pulam. Então quer dizer que aqui, país é o país da impunidade. Eu acho que as pessoas então, mas aí não é questão... E o Internacional caiu, viu? Mesmo assim. Eu não me refiro à questão da impunidade, não. É o comportamento inadequado. E a pessoa acha legal, bacana. Olha, vergonha alheia, viu, Rafael Sobis? Eu também fiquei com vergonha alheia por você, viu, Rafael? Mas uma coisa, o Roger Chinelinho confessou fez isso também. Que bateu o pênalti por cima, o elenco do Corinthians Cianorte. está no mesmo patamar do Atlético Mineiro, do Flamengo e do Palmeiras? A maioria disse que não, 68% dos votos. A gente encerra aqui, acabou, passou muito rápido, mas amanhã a gente está de volta. Beijo, Celso, beijo, Chico. Nos vemos no Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau. Um abraço.